Urgente, o STF ficou literalmente em chamas e os ministros do Supremo Tribunal Federal entram em desespero. Os bombeiros estiveram no local agora há pouco e as notícias que vêm a partir daí são de arrepiar. Rumores dizem que pode ter acontecido uma tentativa de atentado dentro do reduto da corte. Enquanto isso, os senadores abrem uma nova frente de ataque e já protocolaram uma PEC para afastar ministros do STF em uma manobra inédita que pode mudar todo o rumo da história brasileira. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. A grande mídia não mostra essa tempestade de informações que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Ela nem quer que vocês saibam dessas verdades. Inclusive, Lula pode estar utilizando seu quadro clínico para fugir da raia de um grande vexame. Vocês acreditam em alguma coisa que o Lula diz? Deixa aqui nos comentários. Tudo isso acontece no meio de uma derrocada da esquerda do Brasil e no mundo. A crise se espalha. Mais de 12 mil venezuelanos atravessaram a fronteira após a vitória de Maduro ser contestada. Apagões assolam Cuba, Guilherme Boulos despenca nas pesquisas e nos Estados Unidos, Trump ultrapassa Kamala Harris. E como se não bastasse, a notícia bombástica: após o retorno ao médico, os esquerdistas receberam a pior notícia que poderiam imaginar. Então fica até o final do vídeo para saber de todos os detalhes do que eu vou passar para vocês aqui hoje. Vamos começar falando aqui, pessoal, da situação na Venezuela. Dá uma olhada só o que está acontecendo aqui no nosso país vizinho. 12 mil venezuelanos cruzam fronteira após vitória contestada de Maduro, rumo a 1000 cidades do Brasil. Então, o fluxo foi registrado no mês seguinte à reeleição, que com certeza foi uma grande fraude do líder do nosso país vizinho, o Nicolás Maduro. O estado de Roraima é o mais impactado, com sobrecarga nos serviços, mas imigrantes seguem para todas as regiões em busca de trabalho. Então, o Lula, que tanto passou pano para o Maduro, não quis dar aí nenhuma carta falando que o Maduro está errado, nenhuma menção de repúdio foi dada e o Brasil está começando a pagar o preço devido a tudo isso. Mais de 12 mil pessoas dentro de um mês vieram da Venezuela para o Brasil para fugir do regime ditatorial do Maduro. E o Lula tem grande parcela de culpa nisso. Países como a Argentina, Peru, o próprio Chile, que é governado por um presidente de esquerda, repudiaram a falta de transparência das eleições venezuelanas. Já o Brasil, o Lula disse: eu não vou fazer nada, senão quem vai se prejudicar é a população. Na verdade, quem está se prejudicando agora são os próprios brasileiros, porque a gente tem um êxodo de pessoas saindo da Venezuela em direção ao Brasil. Vai lá em Roraima e pergunta se eles preferem Lula ou Bolsonaro. Você pode ter certeza que a maioria, 90% da população lá, apoia Bolsonaro, porque eles sabem que o Lula é a favor do Maduro, sabem da situação que ele não luta contra a Venezuela, pelo contrário, ele é aliado e sobra principalmente para eles que estão bem na divisa entre os dois países. Então, os brasileiros acabam pagando o pato com esse desgoverno do Lula. Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, mais novidades. Olha isso aqui, o que está acontecendo. Mais de 70% da população de Cuba recupera energia após apagão histórico de 4 dias. Eles estão comemorando que 30% da população está sem energia. Então, desde sexta-feira, Cuba teve um apagão histórico, onde acabou aí a energia em toda a ilha. Para piorar, houve a passagem do furacão Oscar, que deixou 6 mortes no leste da ilha. E o colapso do Sistema Nacional de Energia deixou Cuba completamente às escuras desde a última sexta-feira. O ditador do país falou que quem fizesse protestos iria pagar caro. Então, além de deixar a população sem energia, eles ainda ameaçam toda a população.
Aqui tem pessoas falando que estão cozinhando com lenha, pessoas que perderam tudo que estava na geladeira porque 4 dias as pessoas tiveram um enorme prejuízo da situação que já não era nada boa. E dá uma olhada. Em uma reunião governamental no domingo, o presidente Miguel Dias-Canel, vestido com uniforme militar, disse que aqueles que participarem de atos de vandalismo serão processados como corresponde ao rigor contemplado nas leis revolucionárias. Segundo ele, alguns atuam sob orientações enviadas pelos operadores da contra-revolução cubana do exterior. Então já começam a falar que a culpa é dos outros países que estão incentivando os protestos, sendo que a população quer no mínimo ter luz. Então olha onde a ditadura cubana levou o país, pessoal, o país inteiro sem luz desde sexta-feira. Segunda-feira, mais da metade da população ainda estava sem luz e agora começou a reestabelecer a energia. Outra má notícia para a esquerda: Boulos tem 42% das intenções de voto e o Nunes tem 55% praticamente. Então, Boulos não ganha em São Paulo de jeito nenhum. Apesar do Ricardo Nunes não ser o candidato escolhido pela direita aqui de São Paulo, Bolsonaro acabou dando apoio para ele, porque o vice-prefeito aí do Nunes é do PL, do partido do Bolsonaro, mas no meio de tudo isso veio a sensação do Pablo Marçal. A direita se uniu, conseguiu aí, pessoal, 28% dos votos, por menos de 1% o Marçal não foi para o segundo turno. Agora a gente tem que escolher entre o ruim e o pior, que é o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Mas o Boulos tem uma rejeição de mais de 50% e não tem chances de ser eleito aqui na capital paulista. Então, a população mostrando que não quer nem o PT, nem o PSOL. Eles querem essas pessoas bem longe daqui, porque tomam como exemplo a gestão que o Lula vem fazendo. Enquanto isso, os esquerdistas choram por mais um motivo. Pesquisas mostram Trump à frente de Kamala no colégio eleitoral. O que significa, pessoal? A eleição dos Estados Unidos não é igual no Brasil. Não é quem tem o maior percentual de votos que vai levar necessariamente. Por exemplo, em 2016, a Hillary Clinton teve mais percentual de votos do que o Trump, porém acabou derrotada. Porque nas eleições dos Estados Unidos, tem o número de delegados em cada estado, em cada distrito. E quem levar o maior número de delegados acaba sendo eleito. Então, as pesquisas mostravam que a Hillary venceria Trump, acabou perdendo. As pesquisas mostraram em 2020 que o Biden iria ganhar de braçada. Foi uma eleição super apertada. E agora as pesquisas mostram que o Trump tem ligeira vantagem. Se a pesquisa está mostrando que o Trump tem ligeira vantagem, o Trump já está nadando de braçada. E essa disputa aqui entre os swing states, que são os colégios eleitorais que ora os republicanos vencem, ora os democratas vencem, o Trump está na frente em todos, com uma pequena margem, mas está na frente de todos os swing states. O que quer dizer que no mês passado a Kamala estava na frente em algum deles, mas vem perdendo confiança e o Trump vem com margem aí para ser eleito mais uma vez o presidente dos Estados Unidos. Então, pessoal, Trump sendo eleito presidente dos Estados Unidos, o Elon Musk vem apoiando e muito ele. Como você acha que fica a cara do Lula? Já é mal visto aqui pelo Biden, imagine quando Trump for eleito. E dá uma olhada, pessoal. Uma notícia aqui que o Lula não gostaria de ter, ele está apto para voltar a trabalhar. Você já viu esquerdista gostar de trabalho? Vulgo Guilherme Boulos aí que nunca trabalhou. Temos aqui o Lula que foi no médico de novo, fizeram os exames, está estável em comparação aos exames passados. Então o Lula está pronto para trabalhar e a equipe está verificando se eles vão participar do BRICS de forma online ou não. Reunião do BRICS é o clube aí dos ditadores, pessoal. Está mostrando aqui que o Brasil barrou o convite para a Venezuela, mas a Rússia e a China querem convidar a Venezuela. E o Lula se meteu numa sinuca de bico. Por quê? Se ele barrar a Venezuela da forma que ele está barrando, ele realmente rompe as relações que ele tem com o Nicolás Maduro. E se ele
apoia a Venezuela, ele vai estar sendo contra a democracia que ele prega. Que a gente sabe que ele não prega porque ele já aceitou o Maduro. O PT já, inclusive, aceitou que o Maduro é o presidente da Venezuela. Mesmo não tendo apresentado as atas, mesmo escondendo tudo e forçando aí o judiciário deles a declarar o Maduro como vencedor, porque o Maduro comanda o exército e o judiciário. Então, olha os países que estão sendo convidados para o BRICS. Cuba, Bolívia, Indonésia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda, Turquia e Belarus. Olha os países, esses aí estão sendo convidados. Mas olha os países que fazem parte, pessoal. Rússia, ditadura. O Putin, ele é o candidato e os amigos dele, as pessoas indicadas por ele, são os opositores. China, ditadura, eleição aí de um país só. Irã, ditadura. Índia se tornando cada vez mais autoritário. Emirados Árabes Unidos, ditadura. Arábia Saudita, ditadura. África do Sul, Etiópia e Egito, países totalmente totalitários. E o Brasil está nesse meio. Então, olha aonde o Brasil está se enfiando. E não adianta o Lula dizer que não é a favor, pessoal. O Milei não é a favor. Correu do BRICS, não quer nem saber a Argentina se metendo com esses países ditadores. Ele quer mais fazer parceria com os Estados Unidos, com países grandes. Milei pegou uma Argentina quebrada e já está dando superávit no país. O Lula pegou um país sem pandemia, sem nada, e está tendo aí 70 bilhões negativos. Então, no ano passado, falou que foi porque pagou os precatórios. Esse ano, qual que é a desculpa do Lula? Está levando o país à beira do abismo. Vamos falar um pouco agora do incêndio no STF. Dá uma olhada em alguma das imagens, pessoal, dos incêndios que aconteceram lá no STF. Eu já dou maiores detalhes sobre a análise dos bombeiros e muito mais. Então dá uma olhada. A sala ficou totalmente em chamas. Então aconteceu um incêndio na noite dessa segunda-feira. Os bombeiros, eles vistoriaram a sala destruída por incêndio. Então eles falaram que vai demorar em torno de 30 dias com o laudo. Então os militares recolheram alguns equipamentos para análise laboratorial, entrevistaram funcionários e servidores que estiveram no local no momento do incêndio. O local já está liberado para limpeza e para as reformas necessárias. Mas vamos vendo o laudo, pessoal. Tem muita gente contra os ministros do STF. Será que foi uma tentativa de atentado? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Então, o lugar ficou totalmente em chamas, em cinza. Se não fosse a estrutura aí com portas corta-fogo, o pior poderia ter acontecido. Todo o prédio poderia ter sido atingido. Então, o prédio onde a sala pegou fogo é onde ficam os gabinetes dos ministros. No segundo andar estão as áreas técnicas, como a Secretaria Judiciária. Todo o anexo foi evacuado devido à fumaça que tomou conta do local. Então, nessa terça, somente o segundo andar estava interditado para a perícia. 6 pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça, sendo 4 servidores e 2 brigadistas. Eles não precisaram ser encaminhados para o hospital. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Para finalizar o vídeo de hoje, um senador protocolou uma PEC para tirar ministros do STF do TSE. Eu vou explicar o que isso significa. Hoje, como que funciona? O STF ele indica 5 das 7 vagas para quem vai para o TSE. Ou seja, o STF toma conta de tudo. Então, o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, ele apresentou uma PEC para retirar o STF desse poder todo que ele tem. Então, atualmente, os juízes do STF, eles indicam 3 vagas. 2 juízes são indicados por ministros do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e 2 juízes entre 6 advogados são indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República, ou seja, 5 indicações são do STF. A PEC quer alterar para 2 juízes, o STJ que indica, que são os ministros do Superior Tribunal
de Justiça, como que é hoje, isso não muda. 2 indicados pela Câmara, 2 indicados pelo Senado e 1 juiz e 3 advogados são indicados pela OAB. E o presidente da República iria nomear ele. Dessa forma, tiraria, porque os ministros do STF têm que ter 5 indicações, me fala. Então, a Câmara e o Senado têm que sim estar envolvidos. Mas, sinceramente, eu só não concordo com o número de indicações, porque se eles fizerem coisa errada, quem vai julgar eles são o STF. Então não pode também deixar a Câmara e o Senado não serem investigados. A gente vê um monte de gente aí com dinheiro na cueca, deitando e enrolando, suspeita de rachadinha e não são investigados. Mas tem que ser uma divisão, tem que tirar da mão do STF. Eu concordo plenamente com essa PEC. Agora é hora de discutir e fazer pequenas melhorias. Mas o que não pode é ficar totalmente na mão do STF, esse poder todo. Então temos uma batalha muito grande aí entre a Câmara, o Senado, contra o STF, tentando diminuir esse poder todo que eles têm na mão, o Alexandre de Moraes deitando e enrolando, Flávio Dino decidindo o que quer também, ninguém sabendo quem vai ser o relator, como é decidido quem é o relator. Então a gente tem que lutar por justiça no Brasil, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você é contra a esquerda, já se inscreve no canal e eu te espero aqui amanhã para mais um boletim. Obrigado a todos.